Boa noite, estamos aqui mais uma quinta-feira na Escola de Profetas. Eu sou a pastora Elisa Viola, mas eu tenho certeza que aquilo que Deus reservou para nós não penetrou nos meus olhos, nem nos meus ouvidos e nem no meu coração. Eu sei que o que Deus tem para você é algo extraordinário e incomum, porque o que Ele preparou não cabe nas minhas mãos, nem na minha mente e nem no meu computador. Mas eu sei que a palavra de libertação que será liberada agora para você, depois do nosso louvor, da nossa adoração, ela vai mudar o rumo da sua história e da sua família para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Eu vou ficar de pé. Eu gosto de orar na presença do Senhor. E quero que você também se levante na sua casa, se você puder. Você puder levantar da sua cadeira, que você ou se ajoelhe no chão da sua casa, que você esteja num ambiente onde você transforme este ambiente num ambiente de adoração, porque a palavra do Senhor diz que para entrarmos nos seus átrios devemos entrar com louvores, com gratidão, e não podemos entrar com as nossas mãos vazias, amém? Senhor querido e amado, eu entrego, Senhor, o seminário face a face nas tuas mãos. Senhor, tu sabes o conhecimento que é necessário para ser liberado no dia de hoje. E por isso, Senhor, eu abençoo e consagro este ambiente, Senhor. Peço agora que os portais eternos sejam abertos, que o Rei da Glória entre, purifique este ambiente com seus miríades e milhares de cavalos e cavaleiros, anjos, labaredas de fogo, serafins, Senhor, com seus arcanjos, Pai. Libera agora os anjos das boas novas, os anjos de guerra, os anjos da libertação, os anjos ministradores, Senhor, que em cada casa, Senhor, que esta palavra chegar, nos confins da terra, Senhor, ela produz o efeito que a tua palavra determina, Pai, e o que sair da minha boca ecoa como voz de trovão, ó Pai, e ela não voltará vazia, mas se cumprirá conforme o Senhor determinou, Pai. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo este ambiente, eu abençoo o louvor, a mídia, o som, abençoo as conexões de Wi-Fi, abençoo, Senhor, este tempo na sua casa, em nome de Jesus. Abençoo, Senhor, toda a equipe da mídia, o nosso pastor, nossa pastora, abençoa a igreja, Senhor, abençoa o teu povo, ó Pai, que a palavra, Senhor, venha do mais alto céu. Eu me esvazio de mim, Senhor, para que o Senhor apareça. Eu diminuo, Senhor, para que o Senhor cresça, Pai. Seja exaltado, Senhor, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Se você pode, adore conosco. Levante-se do chão, levante-se do seu leito, levante-se da sua depressão. Fique de pé como ato de fé e já comece a ver os milagres, as obras maiores que Deus tem para você, em nome de Jesus. Quero agradecer de forma especial a equipe de intercessão Kairos, que está nos bastidores orando por nós. Temos uma equipe que está na sala VIP da Escola de Profetas. E temos a sala do Facebook da Família da Fé, qual você está. Tem uma na minha página pessoal que eu abri aqui. E temos também no YouTube. Então você pode estar conectado aonde você quiser. E quero te pedir um favor, compartilhe essa live. Por favor, compartilhe. Milhões, milhares de pessoas poderão ser libertas com a palavra de hoje. Eu tenho certeza que o que Deus vai trazer de conhecimento para a sua vida e para a vida de outras pessoas produzirá muita paz, muita cura no corpo. Hoje o nosso tema é libertação no corpo. E o que isso quer dizer, né? Tem tantas áreas que afetam o nosso corpo. Então, vamos começar. Eu preparei alguns slides e por mais que eu tentasse diminuir a quantidade, eu não consegui. Então, assim, eu acredito que eu vou ter que terminar essa aula semana que vem, juntamente com a alma, porque uma coisa está ligada na outra. Então, quero que você entenda que tudo que afeta o nosso corpo, afeta a nossa alma, afeta o nosso psique. Então, assim, e afeta o nosso espírito. Então, hoje, eu vou trazer um conhecimento para você. Não é um conhecimento de peso, nem um conhecimento de culpa, nem trazer mais aflição para a sua alma, mas trazer liberdade. Porque a Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, semana passada,
eu fiz um desafio para você, que é nosso aluno, que já fez a primeira aula da semana passada do Face a Face, Liberdade no Corpo, na Alma, no Espírito. Eu fiz uma base teórica sobre a questão do pecado original, falamos sobre pecado hereditário, falamos sobre as consequências, falamos sobre o pecado geracional, sobre a mudança de comportamento, e que sem Jesus, sem salvação, não tem como você ser liberto, né? Então, eu não sei se o pessoal da mídia já colocou, mas nós temos os slides prontos para estar colocando juntamente para que você possa estar me acompanhando. Mas caso não dê, não tem problema. Eu vou seguindo aqui os meus slides e depois eu posso disponibilizar isso para vocês, tá bom? Bom, então a primeira coisa, só recapitulando a aula passada, que nós precisamos para ter uma liberdade, é primeiro aceitar Jesus como Salvador. Eu logo de cara já vou te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Porque se você não tem certeza da sua salvação, então não tem liberdade. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Falei semana passada que existem falsas libertações, existem momentos de picos de uma emoção, de você estar melhor, de repente você acaba caindo de novo naquele pecado, ou caindo de novo naquela depressão. Então quer dizer que Cristo não te libertou verdadeiramente. E o que nós queremos te trazer, à luz da palavra, é uma palavra que traz um fardo leve e suave, porque foi assim que Jesus deixou escrito na palavra dele, para que você hoje tirasse todo o peso de culpa, toda a memória, todo o sentimento ruim de tudo que você viveu no seu passado. E aquilo que você está vivendo no seu presente hoje é um ensinamento, é o agora, é o já de Deus. Amém? A segunda palavra que nós aprendemos semana passada foi sobre arrependimento. E essa é a palavra-chave do dia de hoje. Palavra salvação mais arrependimento. Ou você precisa ser salvo, ou você precisa se arrepender. Aqueles que já têm Jesus como Salvador, têm certeza da sua salvação, você precisa se arrepender. Porque sem arrependimento não há cura e não há libertação. Falamos também sobre a santificação, que sem santificação ninguém verá a Deus, né? E depois dessa santificação vem também a justificação, que eu esqueci de colocar aqui no slide, e hoje eu estava estudando e li um material e Deus falou para mim, não esquece que o meu povo se torna justo diante de mim. E essa é a diferença para a libertação ser alcançada, ser atingida na sua vida. Amém? E depois dessa libertação, a cura, ela vai se manifestar na sua vida. Mas, pastor, eu já passei por diversos seminários de libertação, eu não fui curada, não fui liberta. Tem alguma coisa errada ainda. Você pode ter certeza. Se a Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres no corpo, na alma, no espírito. Se Ele pede que nosso corpo, nossa alma, nosso espírito esteja integralmente íntegro para a volta dEle, é porque Ele vai nos capacitar de tal forma que nós vamos conseguir. Porque como você pode, não sei se você se lembra, mas aquele que mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. E o adultério é um dos pecados contra o corpo. E eu te desafiei a ter um compromisso. Deus te desafiou a ter um compromisso de mudança. Esse compromisso vai doer um pouquinho. Porque fazer mudanças de comportamento mexe com as emoções, mexe com as nossas estruturas culturais, familiares, psíquicas, mexe com os hábitos, com os vícios, coisas que você nem imagina que você pratica, mas você vai descobrir que está praticando. E como é que você descobre aonde você está aprisionado? Bom, você que foi meu aluno do Face a Face, da área da libertação financeira, você deve ter aprendido que a prosperidade é a ausência da necessidade. Então, presta atenção. Se você tem necessidade de fazer algo e não consegue se desvincular disso, então você não tem prosperidade, não tem liberdade, você não tem cura sobre essa situação. Então, guarde essa frase. Libertação é a ausência da necessidade daquele pecado, daquela conduta, daquele vício. Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos começar, então, hoje, agora, o nosso estudo sobre liberdade no corpo. 1 Coríntios 6,18 diz assim: Fugi, portanto,
da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda, não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que habita em vós, o qual tendes partes de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Então preste atenção. Existe hoje muito se falando sobre o corpo é meu e eu faço o que eu quero. É mentira. Diante da palavra de Deus e deste versículo, desmorona essa tese, essa teoria, essa fortaleza, esse sofisma que diz que o corpo é teu. Não, o corpo não é teu. O seu corpo é um templo que Deus fez para ele habitar em você. E ele está dizendo assim, tem partes minhas aí dentro. Então preste atenção, não te pertence. Então fale para você, o meu corpo não me pertence. Então você não tem direito de fazer o que você quer com o seu corpo. A Bíblia diz, e nós vamos mostrar para você, que existem diferentes formas de você contaminar o seu corpo e ter consequências em relação a esses pecados, e você pode estar vivendo essas consequências. Amém? Vamos lá para o próximo slide. Gente, hoje eu vou ter que falar bastante versículo, porque eu tenho que contextualizar a questão da libertação. Porque se eu não contextualizar, as pessoas falam que a gente é quadrado, redondo, triângulo, pessoas que estão fora, não está atualizado. Então, assim, a palavra de Deus, ela me garante que o que eu estou te falando, ela te garante que ela é verdade. Então, eu não estou falando de mim mesma, eu posso contar experiências minhas, mas eu prefiro falar daquilo que Deus falou e daquilo que Ele pensa e daquilo que Ele deseja para você, e não aquilo que eu penso e o que eu desejo para você. Amém? Então, vamos lá. Romanos 6, 14 e 18. Preste atenção nisso. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira alguma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para ele obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhe foi transmitido. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Queridos, Romanos 6,14 diz que nós devemos deixar de ser escravos do pecado, prisioneiros do pecado, e nos tornar escravos da obediência, prisioneiros da obediência. A Bíblia diz que Jesus vingou, ele fez uma vingança obedecendo a Deus. Se você quer vingar as trevas, se você quer vingar tudo que o inimigo fez com você, com a sua história, obedeça a Deus. Então você vai se tornar um escravo da obediência. Amém? Vamos lá. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6, 9 e 11. Não erreis, nem os devassos, os perversos, os idólatras, os adúlteros, efeminados, homossexuais, sodomitas, imoralidade sexual, ladrões, avarentos, bêbados, viciados, os maldizentes, os roubadores, não herdarão o reino de Deus? E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Querido, você só vai conseguir vencer as obras da carne através deste versículo que está em 1 Coríntios 6, 9 e 11. Preste atenção. Lavados, santificados, justificados, no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Quantos aqui querem ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo? Vamos lá, dar continuidade ao nosso tema. Bom, a questão da imoralidade sexual no Brasil é uma fama, né? No Brasil, não é que é no Brasil, gente, em todo o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas no Brasil existe uma fama, sim.
E essa fama diz que o nosso país é conhecido como um dos países mais sensuais do mundo. O carnaval é como todo a sua perversão e permissividade que revela o estilo da vida da massa da população, ou seja, do senso comum. Vivemos a sexolatria. O que é a idolatria do sexo? Com todas as consequências danosas. Nós, não. Mas o ímpio, sim. O pecador, sim. E tem consequências. Olha, a questão da sexolatria, da idolatria do sexo, ela produz tantas consequências, gente. Ela exporta danças sensuais, ela produz prostituição infantil, prostituição de adulto, ela promove feiras eróticas, industriais, pornografias, nudismo, ideologias, que nós vamos tratar hoje sobre o que é essa questão da ideologia. Então, ideologias sodomitas, ideologias abortivas, ideologias de perversões de todas as espécies. Então, assim, eu vim trazer um conhecimento para que você pare para pensar em que tempo nós estamos, porque o Senhor Jesus disse que pelos tempos, sinais, você teria um discernimento da sua volta. Então, eu quero trazer para você, à luz da palavra, à luz do conhecimento científico e da luz do conhecimento histórico, o que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? Vamos lá para o próximo slide. Nós vamos falar um pouquinho sobre ideologia de gênero, né? Eu peguei 4 frases que resumem a questão da ideologia de gênero. Para você que não sabe o que significa isso, a ideologia de gênero, ela é um conceito, ou seja, é um termo que busca representar uma realidade. Então, presta atenção, é um conceito. Fala comigo, conceito. E é um termo que busca representar algo que existe, mas não existe. Deu para entender? Vamos lá. Eu acho que esse slide específico, não foi na minha primeira, que eu mandei uma aula e depois eu acrescentei somente esse slide. Então, pessoal da mídia, não está errado, tá certo? Fica firme aí. Então, eu acrescentei esse slide porque é muito importante você ter esse conhecimento, porque a questão da ideologia de gênero, ela está destruindo estruturas familiares, estruturas psíquicas, estruturas culturais, estruturas econômicas, e está trazendo um desequilíbrio emocional, psíquico e físico na vida das pessoas. Então, você precisa entender que é um conceito. Uma ideologia de gênero. Gênero quer dizer um tipo de pessoa. Pode ser o gênero feminino, masculino. Pode ser gênero de um trabalhador, de um nome próprio. Não sei se vocês compreendem isso, tá? O gênero não é uma palavra mais bonita para se referir ao sexo biológico. Então, presta atenção. Mas um termo que vê essa desigualdade na percepção das capacidades de homem e de mulheres como algo socialmente construído. Ou seja, a ideologia de gênero, ela é algo construído na sociedade, dentro da cultura. Não é algo que está na Bíblia, porque a Bíblia ela já diz que Deus criou macho e fêmea. E o que passar disso é do maligno. E eu vou mostrar para você, pela palavra de Deus, que Deus, ele deixou muito claro porque que ele é contra, mas que ele ama o pecador. E se ele não amasse o pecador, ele não teria morrido por mim e por você. Eu não estou aqui para te trazer mais culpa ou condenação, mas te trazer um fardo leve e suave, para que você tenha a compreensão do que está acontecendo com você, ou com algum parente, ou com a sociedade, para você entender que a falta do conhecimento faz a gente sofrer. Olha só um outro termo muito interessante que eu nunca tinha aprendido, mas aprendi hoje. Cisgênero. Fala comigo, cisgênero. O que é cisgênero? Esse é o termo utilizado para se referir às pessoas que se identificam com o gênero que lhe foi designado ao nascer. Então, isso é o que a Bíblia diz. Ao contrário das pessoas que não acreditam que o gênero que ele nasceu e foi registrado, chamado de homossexuais, ou lésbicas, ou transexuais, esse cisgênero, ele não entra nessa ideologia de gênero. Ela entra na ideologia judaica cristã. Amém?
Uma filósofa chamada Arlene Barcart, eu queria buscar temas não só cristãos, religiosos, mas científico e histórico, para que você tivesse conhecimento, porque nós somos uma igreja contextualizada. Nós somos uma igreja que busca ter ferramentas não só religiosas, porque a Bíblia ela vai comprovar para você que aquilo que a ciência quer descobrir já está revelado. Aquilo que a história conta, a Bíblia já contou. Então, querido, preste atenção o que essa filósofa diz. Temos de entender que existem os aspectos biológicos e que não podem ser negados. Você não tem como negar isso, porque quando eu fiz aula de genética, no curso de psicologia, o meu professor deixou muito claro. É macho e fêmea, é Y e X. E eles são reais e esses dados são científicos. Não tem como você comprovar que existe um outro gênero, ok? Por mais que existem cientistas buscando isso ou querendo provar isso, ainda não foi comprovado e não vai ser comprovado, porque não existe outro gênero a não ser macho e fêmea. Amém? Loucuras são as vezes que escapamos da realidade para fazer as nossas fantasias. Então, preste atenção. Fantasias, alucinações, delírios de uma realidade. Olha, uma filósofa, eu nem sei se ela é cristã, não procurei saber quem ela é, não deu tempo. Mas eu gostei tanto disso, porque eu aprendi isso na faculdade de psicologia. Que ideologia é um conceito, é um pensamento, é uma estrutura de pensamento que não tem nada a ver somente com religião, ou biológico, ou ciência, ou cultural, mas sim um conjunto, uma estrutura que está sendo implantada globalmente por causa da plataforma do anticristo, porque com certeza ele vai ser homossexual, ok? Eu não tenho nada contra homossexual, eu quero te dizer que Deus te ama, mas Deus abomina a prática da homossexualidade, amém? Vamos lá. O sexo, em vez de unir, ele fortalece a comunhão, né? E a doação, a alegria, o cônjuge, ele se transforma nas mãos do inimigo apenas no meio de buscar prazer próprio, um prazer destruidor. Então, presta atenção, Satanás não entende nada de sexo. Primeiro que ele é um anjo caído, que foi destruído, perdeu sua glória, perdeu todo o seu brilho, e ele não pode fazer sexo. Preste atenção. Então, o anjo que quer destruir a sexualidade humana é porque ele quer destruir a sua imagem e semelhança divina. Ele quer destruir a sua identidade divina. Vamos continuar aqui. E as entidades espirituais da maldade, os demônios, são todos perversos e sujos. Por isso que eles transformam o sexo, que deveria ser amor, vamos fazer amor e não sexo, em perversão. Eles são sujos, eles querem transformar em algo sujo. E aí contamina o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, trazendo o pecado contra o seu corpo. Por isso que a Bíblia diz que o nosso leito deve ser sem mácula, sem pecado, sem sujeira, sem profanar. Porque somos templo do Espírito Santo e o meu corpo não me pertence. Amém? Meu corpo pertence ao Senhor. E quando eu me caso, eu torno uma só carne com o meu marido uma só carne comigo. Então, nós nos tornamos um com Deus. Vamos lá. Então, o que Satanás quer? Roubar a pureza, roubar a verdadeira felicidade do ser humano, destruindo casamentos e famílias. Querido, todas as pessoas que estão hoje buscando uma sexo-idolatria, buscando recursos para ter prazer, no final saem frustrados, doentes, entram em depressão, e eles vão entrando em situações mais abusivas, mais sujas, mais perversas, e acabam ficando escravo do sexo, ok? Muitos já são escravos da masturbação. Aí você fala, nossa, pastora, você vai falar de masturbação? Vou falar de masturbação, sim. Porque a masturbação, ela pode acontecer com a criança desde 3, 4 anos, até antes, se ela for abusada, ou se ela descobrir o seu aparelho genital, ou ela também pode ser desenvolvida no decorrer da vida, por conta de você
tocar no seu próprio corpo para se descobrir, porque você acha que o seu corpo é seu. Mas quando, na verdade, Deus te deu um escape noturno, Deus te deu diferente escape dentro da natureza para que você não se tornasse escravo da masturbação. Isso não é só com criança, mas também com mulheres e com homens. Normalmente, a maioria dos homens tem a maior dificuldade por causa da sua biologia. Mas a mulher também tem acometido esses tipos de pecados. Pastora, mas como é que eu vou fazer se eu não tenho marido, se eu não tenho um namorado, se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo, se eu já criei esse vício? Querido, ore a Deus, peça para Ele te ajudar, te instruir, para Ele te mostrar o quanto você está dependente disso, porque se você não consegue parar, você é escravo disso. É isso que você precisa ser liberto. Lembra da prosperidade? A ausência da necessidade? Ah, mas então vou virar eunuco? Ah, então eu não posso ter mais prazer? Não foi isso que eu disse para você. Se você é casado, então você pode ter prazer com a sua esposa, com o seu marido. Mas se você é solteiro, você deve se guardar ao Senhor e não despertar aquilo que está adormecido. Ah, mas já despertei, e agora? O que eu vou fazer? Agora você vai ter que ter uma mudança de comportamento e buscar santidade em Deus, porque a Bíblia diz que o solteiro deve cuidar para trabalhar na casa do Senhor, se doar no ministério de missões e trabalhar com Deus, e você ter o escape que Deus vai te dar. Porque preste atenção, assim como a boca fala o que o coração está cheio, o nosso corpo emite aquilo que a nossa mente está cheia. Se você está cheio de perversidade, cheio de filmes pornôs, cheio de filmes românticos, e você é solteiro, com certeza você vai despertar o seu corpo, e você não precisa fazer isso. Eu conheço pessoas que não despertaram o seu corpo, estão aguardando o momento certo, e nem por isso eles são diferentes de mim e de você, que somos casados. Mas são pessoas que estão buscando a santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas. Nós já demos uma aula sobre isso. Preste atenção que a obra da carne que produz pecado contra a carne, contra o corpo. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, essas 4 aqui são pecados contra o corpo. A idolatria produz prostituição, porque muitas pessoas que idolatram vão para a feitiçaria, e na feitiçaria existem rituais de prostituição. Para quem trabalha com libertação ou já se envolveu com isso, sabe que as mulheres e os homens acabam tendo relações sexuais e tendo até comportamentos chamados de swing, que são trocas de casais, ok? Nossa, pastora, você fala tudo isso abertamente? Claro, isso é uma escola. E dentro de uma escola a gente tem que ensinar aquilo que existe, abrir os seus olhos. E se tem criança ouvindo, por favor, tire ela da sala. Agora, criança a partir de 11 anos, 12 anos, você já deveria ensinar para que o seu filho seja liberto e ele seja instruído por você e não por um estranho. Que ele não descubra por alguém malicioso, mas que ele seja instruído pelos pais ou pelos avós, por aqueles que cuidam dele. Vamos lá. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Inveja traz promiscuidade, porque muitas pessoas vão querer seduzir a outra. Homicídios, pessoas que morrem, matam o outro por causa de sexo. Bebedices também traz prostituição, pessoas embriagam a outra, né? Aquela droga, Boa Noite Cinderela, que faz com que a garota desmaie e ela é estuprada. Já atendi vários casos na igreja de meninas que foram em boates e nem sabiam que tinha sido estuprada. E no momento da libertação, Deus traz à tona a revelação para ela, o ato do estupro e as lembranças de tudo que aconteceu. Glutonarias também produz baixa autoestima, é um pecado contra o corpo, deforma o seu corpo. Glutonaria é o desequilíbrio, é o excesso, que não tem nada a ver só com comida, mas com qualquer coisa que você não consegue parar de comer, fazer, né? A ausência da necessidade é a libertação. Coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, Gálatas 5, 19 e 21. Você quer herdar o reino dos céus? Vamos continuar aqui com a nossa aula. A origem da perversão sexual. Onde começou essa origem? No pecado de Adão, gente. A consequência direta da idolatria e da feitiçaria
é a perversão sexual, que está em Romanos 1, 18, 29. Essa live vai ficar gravada, depois se você quiser assistir várias vezes, anotar e estudar na sua casa, ou já ir anotando, dá tempo de você aprender um pouco mais. Mas eu quero que você aprenda comigo aqui sobre este tema. Romanos 1, ele é muito importante. Ele vai falar tudo o que você quiser saber sobre a questão do pecado contra o corpo. É um resumo de tudo aquilo que Deus pensa. Paulo escreveu a cartas aos Romanos e aqui vai falar tudo. E nós vamos ler juntos. Vamos lá? Olha só. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Então vamos lá. A perversão sexual se deu pela mudança daquilo que era incorrupto, daquilo que era santo, aquilo que era semelhante a nós, a uma imagem de corrupção. Hoje se fala muito do Brasil sobre corrupção, né? Tanto de aves, de quadrúpedes e de répteis. Tudo se tornou corrupto. Por isso também Deus os entregou, preste atenção. Deus entregou as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Então, quando você escolhe viver se tornar o centro da sua vida, quando você tira Deus do centro, o teocentrismo, tira Deus de dentro de você e coloca você no centro, na sua escolha, na sua humanidade, você está colocando Deus de lado, então Deus vai te entregar aos seus próprios pensamentos. Ele permite pelo seu livre-arbítrio que você tem, que você comece a viver as suas paixões, os seus desejos, e Ele não vai interferir até que você se arrependa dos seus pecados e confesse a Ele e os abandone. E você vai ver um efeito dominó desse pecado quando você coloca você no centro e não Deus no centro. Então vamos lá. Primeiro, você se torna corrupto. Depois, você é entregue aos desejos e paixões do seu coração. São imundícies, são sujeiras e são desonras para o seu corpo e para a sua vida, para a sua história, para o seu sêmen, para o seu óvulo. Preste atenção. Porque se você for ter filhos, eles vão carregar essa carga espiritual, genética, biológica, emocional, vai vir sobre as gerações futuras, tá? No 25 diz assim, mudar a verdade de Deus em mentira. Gente, eu nunca vi tanta mentira dizendo que é verdade nesses últimos tempos. Então, aquilo que era verdade de Deus, ser homem e mulher, se tornou uma mentira. Agora, eles querem pregar o quê? Ideologia de gênero. Honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Preste atenção. Você que trabalha com arte, você que cria um objeto, você que criou, por exemplo, essa máscara, isso aqui, ó, é um objeto criado. Se eu passar a servir a esse objeto criado, eu vou deixar de adorar a Deus. Então preste atenção. Você não pode adorar a criatura. Você tem que adorar aquele que criou a criatura. Porque a criatura em si mesma não pode se criar. Ela só pode reproduzir, ela só pode copiar, mas criar e recriar jamais. Deus tem o poder da vida e da morte, por isso nós temos que temê-lo. Amém? Deus é amor, mas é fogo consumidor. Vamos lá para o próximo slide. Qual o projeto de Deus? A formação da mulher em Gênesis 2, 18, 25 diz assim, para as mulheres. Qual o propósito? Não é bom que o homem esteja só. Adão precisava de uma auxiliadora que fosse idônea. Deus tomou no mesmo material da costela, da mesma espécie. Deus não pegou outro gênero, não pegou animal, Ele não pegou réptil, Ele pegou da estrutura humana, né? Eu tenho alguns cristãos médicos, cientistas que falam que aqui foi a primeira clonagem humana, mas vinda da parte de Deus. Preste atenção. E Deus tomou do mesmo material, né? Então, quando você vai estudar sobre a ovelha Dolly, que eu estudei no curso de psicologia, você vai ver como é feito a clonagem e você vai ver que dali Deus fez uma modificação genética porque Ele criou uma mulher e não um homem. Então não foi uma clonagem específica 100%, mas tirou do homem uma parte e dessa parte Ele criou a mulher e fez a mulher com mamilos, com seios, né?
Fez com os contornos femininos, mamilos para amamentar, o útero para gerar, os óvulos para fecundar, fez os ciclos menstruais. Então, assim, Deus fez, sim, da espécie humana do homem, uma mulher. Assim como tem o galo e a galinha, o bode e a cabra, a ovelha, não é? Então, assim, querido, existe o boi, a vaca, o porco e a porca. Então, existe, sempre vai existir o macho e a fêmea. Você vai ver poucos, não digo animais, mas talvez, não posso dizer, não vou falar que não são insetos. Eu não sei quais são o nome dessas criaturas, mas que elas têm a sexualidade masculina e feminina, por exemplo, como a minhoca. Deu para entender? Por acaso você é uma minhoca? Deus te fez minhoca? Minhoco? Não, Deus te fez macho e fêmea. Vamos lá. Os ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Semelhança divina, domínio, criatividade, poder, autoridade, multiplicação, relacionamento, trindade. Deus te fez corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. O templo de Salomão, a tenda de Moisés, representa isso. Átrio santo, santo dos santos. Querido, quero te dizer que no céu não tem macho e nem fêmea. Existe um corpo incorruptível. Lá não tem sexo, não vai ter casamento. Então você que está com uma confusão de identidade, você que não sabe o que está acontecendo com você, por que você está tendo essas lutas espirituais, lutas físicas, emocionais, nós queremos te ajudar nos seus conflitos. Eu quero te dizer que até alguns anos atrás, na psicologia, na psiquiatria, a questão do transtorno sexual, da homossexualidade, era considerado doença. Depois passou a ser não mais doença, mas sim um transtorno sexual, uma opção sexual. Mas não existe gênero genético, só existe macho e fêmea, ok? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, que o nosso tempo está estourando. E eu com certeza vou ter que terminar essa aula semana que vem, porque eu preciso criar essa estrutura na sua mente para você compreender o que Deus tem para você. A unidade do homem e da mulher é uma das manifestações da imagem de Deus. O sexo foi feito para afirmar um ao outro amor, aceitação, respeito, doação. Ele só tem sentido quando desfrutamos com o outro, não sozinho. O sexo sozinho, a masturbação, é um narcisismo, é um egoísmo. E quando você pratica isso na sua casa, você está tirando o direito da sua esposa ou do seu marido ter um prazer que Deus deu para ele, Deus criou para ele. Então é necessário que você que tem dificuldade no seu casamento, tem problemas na área da sexualidade, preste atenção. Nós temos um ministério de casais e temos um ministério de clínica da alma e de libertação para te ajudar neste quesito, para te orientar como manobrar essa questão dentro da sua casa. Uma aliança irrevogável até a morte. Presta atenção. Eu prometi ao meu marido que eu seria fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Queridos, Deus nos fez único. Eu sou uma só com meu marido. O meu sangue corre nas veias dele e o sangue dele corre nas minhas veias. Como que corre? Você não sabe ou nunca aprendeu na escola que quando a mulher e o homem têm o ato sexual, microvasos são rompidos e aí eles fazem um pacto de sangue e é ali que acontece a unidade do corpo, da alma e do espírito? E que quando o homem e a mulher têm o pleno gozo que Deus estabeleceu para ele, o homem e a mulher casada, eles têm um gozo da parte de Deus abençoado. E pessoas que não têm esse gozo dentro do casamento são pessoas frustradas, machucadas, depressivas, viciadas, e elas não conseguem ter um prazer que as satisfaça. Então preste atenção. A Bíblia diz: deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então,
primeiro a independência, depois a unidade. Primeiro você deixa seus pais, depois você cria uma unidade com alguém, ou com o seu marido, ou com a sua esposa. Mas é necessário a legalização de tudo isso. E o que nós mais vemos hoje são pessoas se unindo, se juntando, dando-se em casamento, como a Bíblia diz. Mas é necessário que você legalize. Tem que legalizar e receber uma bênção pastoral, sacerdotal, para que a bênção de Deus venha sobre a sua casa e tudo te vá bem. Amém? Vamos lá, no próximo slide diz assim: o sexo vem na terceira fase. Então presta atenção, não é na primeira como é nos dias de hoje, tá? Fornicação é sexo fora do casamento. Adultério é infidelidade. Prostituição são múltiplos relacionamentos. Inversão de ordem, homem com homem, mulher com mulher. Bestialidade, você que não sabe o que é isso, é sexo com animais. Isso é muito comum no interior, nos estados do interior do Brasil e de outros países. É muito comum. Existem pessoas que fazem sexo com animais, com galinha, com boi, com bezerro. Isso existe. E sabe o que acontece? Eles criam um laço de alma com esses animais e começam a ter comportamentos animalescos. Sexo pervertido com objetos, tanto oral como anal. A Bíblia diz muito claro que o sexo anal é pecado, é sexo contrário. Ela não deixa claro a questão do sexo oral, mas o anal ela deixa claro. Então o oral eu vou deixar para você resolver com o seu marido e com a sua esposa. Mas preste atenção, a Bíblia diz que o nosso corpo, a nossa boca, ela foi feita para alimentos. E o sêmen, ele não foi feito para ser comido nem engolido. Nossa, pastora, você pegou pesado agora. Eu tenho que te ensinar, vai estudar, preste atenção. Deus fez o sêmen do homem, uma semente de vida que está ali para ser colocada numa terra fértil chamada útero para produzir vida. Quando você coloca numa terra diferente, ela vai produzir confusão. Então preste atenção. Acariciar é uma coisa, você ir até o fim é outra coisa. Incestos, que é sexo de pais com filhos, de mães com filhos, de sogro com nora, de nora com de genro com sogra, enfim, é tudo confusão. Irmão com irmão é pecado contra o corpo. Pedofilia, abuso sexual contra a criança é crime. Crime. E olha, a psicologia tenta tratar como sendo um transtorno sexual, mas se for pego, é crime. Então preste atenção. Enquanto há tempo de você ser tratado como psicólogo, como psiquiatra e ter um atendimento pastoral, nós podemos te ajudar com o processo de libertação, porque ali também tem influência espiritual maligna. Mas a partir do momento que é pego, no caso de pedofilia, você vai preso e vai sofrer as consequências deste crime, tá? Molestações também é um tipo de abuso sexual. Outro tipo de abuso são a molestação e o estupro, tá bom? E o que isso acontece? Traz a contaminação dos 5 sentidos físicos. E isso nós podemos tratar na Clínica da Alma semana que vem. E eu posso te falar que os seus olhos, a sua visão, a sua audição, o seu olfato, o seu paladar, o seu tato fica contaminado. E você cria um laço de alma com essa pessoa que você fornicou, adulterou, prostituiu, inverteu a ordem, homem com homem, mulher com mulher, animais. Mesmo que você foi estuprada, você não teve culpa, houve sim uma aliança de alma, precisa ser quebrado. E é nítido quando nós fazemos esse processo de libertação, as pessoas são libertas. E para eu falar o último slide, que o nosso tempo está estourando aqui, os pecados que mais são mencionados na Bíblia são aqueles ligados na área da sexualidade do ser humano. É uma área onde o inimigo das nossas almas ataca com muita força, pois é uma das áreas em que as pessoas mais caem. Por quê? Produz prazer, produz um gozo. Só que se ele é feito da forma errada, vai trazer consequências para a sua alma, para o seu espírito e para o seu corpo.
O ato sexual é um pacto de sangue. Como eu falei para você, microvasos são arrebentados no ato sexual. E esses microvasos produzem uma aliança física, emocional e espiritual chamada aliança de alma. Isso existe, você pode procurar na internet, a Bíblia relata sobre isso. No caso da filha de Jacó, que foi estuprada, o homem que estuprou ela disse: a minha alma se apegou à alma da sua filha, eu quero casar com ela. Então, assim, existem vários relatos na Bíblia de pessoas que tiveram essa aliança emocional e ficou escrava dessa emoção. Por isso eu sou do meu marido é meu. Pornografia produz também uma contaminação nos seus 5 sentidos. Prostituição, impureza, lascívia, luxúria, libertinagem, devassidão, fornicação, adultério, prostituição, meretriz, prostituta cultual, porque existem prostitutas que são feiticeiras, tá? Em momentos de rituais satânicos, de bruxaria, elas praticam atos sexuais entre elas, com homens, com animais, e ali existe pecado de contaminação contra o corpo. Ser infiel, né? A pessoa que é adúltera produz uma corrupção, uma dissolação no seu casamento. E a lascívia, que é a idolatria, prazer sexual, desejo perverso, usa o outro para satisfazer e não dá prazer para o outro, né? Então preste atenção no que está escrito em vermelho nesse slide. Sangue é vida. E o líquido seminal, o sêmen do homem, é considerado sangue branco na Umbanda e no Candomblé. Então, muitos trabalhos são feitos com o sêmen. Preste atenção, o diabo se alimenta do sangue, os demônios se alimentam do sangue. Se ele se alimenta do sangue nosso, que é azul no corpo, fora do corpo ele é vermelho por causa do oxigênio, o seminal, que é o sêmen do homem, é a semente de vida eterna. Quando colocado com o óvulo, com a terra fértil, ela produz uma vida eterna, um ser eterno, a criatura, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Bom, enfim, nós vamos deixar para a semana que vem o encerramento dessa aula, juntamente com a aula da alma, porque uma coisa está ligada à outra. Você viu que eu falei que a contaminação, ela vai contaminar seus 5 sentidos. Ela vai te trazer perturbação, ela vai te trazer sonhos, desejos sexuais, vai te trazer muitos conflitos. Então, hoje, eu quero que você pare para pensar. Se você puder fazer uma listinha, como eu falei semana passada, se você for lembrando dos pecados que você cometeu, não mostre para ninguém. Se é algo seu com Deus, anote esses pecados. Se você fez alianças de alma com pessoas, anote o nome das pessoas ou os lugares, se você não lembra. E nós vamos fazer semana que vem uma oração de quebra de aliança de alma, quebra desses pactos de sangue. Você terá uma vida plena com a sua mulher, com o seu marido. Se você adulterou, tem pacto aí. E quero te dizer, você pode se tornar um portal espiritual para demônios entrar. Se por acaso você se prostituiu com pessoas que recebem entidades espirituais, esses demônios estão atuando em você, na sua casa, na sua família. Isso é muito sério. Se somos templo do Espírito Santo, Deus quer santidade em nós. Amém? Vamos orar? Vamos adorar um pouquinho, Natan? Vamos adorar um pouquinho e vamos orar para que Deus te cure, te liberte, te transforme pelo poder do nome de Jesus. Amém? Natan, enquanto você adora, eu oro junto, porque o nosso tempo já estourou. Vamos lá? Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Sim, Senhor, mesmo que andamos em caminhos estreitos, errados, eu coloco, Senhor, cada aluno, cada pessoa que está ouvindo essa live, que está aprendendo, que ela escreva agora, Senhor, eu me arrependo. Para que nós possamos identificar e orar por ela, Senhor, porque a equipe de intercessão está orando, Senhor. Aqueles que não têm certeza da sua salvação, que eles escrevam a palavra salvação. Aqueles que se arrependem dos seus pecados para serem libertos desse laço diabólico, escrevam arrependimento, eu me arrependo. Eu quero ser santo para ver a glória de Deus. Eu quero que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito estejam prontos para a volta de Jesus. Querido Deus, quebra agora as fortalezas do engano, as fortalezas de mentira,
mentira, as falsas ideologias, Senhor, porque tudo tem a ver contigo, Senhor. Nós queremos estar onde o Senhor está, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe. Derrama a tua glória, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, receba a paz e que os anjos do